Talvez você esteja procurando a causa da sua recuperação lenta nos lugares errados. Você melhora a sua alimentação, testa suplementos, ajusta os treinos e tenta dormir por mais horas, mas o corpo continua cansado, tenso e com a sensação de que nunca consegue se recuperar por completo. Existe uma parte do sistema nervoso que ajuda o organismo a fazer a transição entre o estado de alerta e o estado de recuperação. Quando esse sinal não chega com clareza, o corpo permanece tenso por dentro. Você dorme, mas acorda cansado. Descansa, mas continua dolorido. Cuida da alimentação, faz exercícios, alonga o corpo e espera melhorar. Porém, sente que a recuperação nunca se completa. Isso acontece porque permanecer parado não garante que o organismo esteja realmente descansando. O tempo ajuda, mas o estado em que seu corpo passa esse tempo faz toda a diferença. Se ele continua em alerta, mesmo sem um perigo real, alguns processos ficam prejudicados. A digestão pode se tornar mais lenta, o sono fica superficial, os músculos não relaxam por completo e o organismo demora mais para voltar ao equilíbrio. Boa parte dessas mudanças é coordenada pelo sistema nervoso autônomo. Ele controla funções que acontecem sem que você precise pensar nelas, como os batimentos do coração, a respiração e a digestão. Dentro desse sistema existe uma via muito importante: o nervo vago. Nos últimos anos, ele começou a aparecer com frequência em vídeos, livros e conteúdos sobre bem-estar. Talvez você já tenha ouvido alguém falar em ativar ou reiniciar o nervo vago. À primeira vista, pode soar como mais uma expressão criada para chamar atenção na internet. Porém, existe uma função real por trás dela. O nervo vago participa da regulação do estado interno do corpo. Ele ajuda o organismo a diminuir a vigilância e entrar em uma condição mais favorável ao descanso, à digestão e à recuperação. Só que muita gente atravessa o dia inteiro sem oferecer ao corpo um sinal claro de que pode relaxar. Você talvez nem perceba isso, porque esse estado não precisa ser intenso. Na maioria das vezes, ele se mistura à rotina e começa a parecer normal. Os ombros ficam levemente erguidos. A respiração se torna curta. A mandíbula permanece apertada e o estômago reage a qualquer preocupação. À noite, você se deita, mas sente que alguma parte de você continua acordada, esperando a próxima cobrança, o próximo barulho ou o próximo problema. É possível estar exausto e ainda ter dificuldade para se recuperar. Você pode passar horas deitado sem entrar em um descanso profundo. Por fora, parece que está fazendo tudo certo. Por dentro, o organismo continua recebendo a mesma ordem. Mantenha-se atento, ainda não é hora de baixar a guarda. Quando isso se repete por muito tempo, o corpo começa a sentir. O sistema nervoso participa da regulação da frequência cardíaca, da digestão, do sono, da tensão muscular e de várias respostas do organismo. Por isso, duas pessoas podem ter hábitos parecidos e apresentar resultados muito diferentes. Uma se recupera com facilidade. A outra acorda pesada, sente o corpo constantemente tenso e leva muito mais tempo para se recompor. Isso pode acontecer quando o organismo permanece preso em uma espécie de modo de sobrevivência. Não precisa haver pânico, medo intenso ou uma grande crise. Muitas vezes, existe apenas uma tensão baixa e constante, presente durante tantas horas do dia que você deixa de percebê-la. A vida moderna favorece esse estado. Você acorda e pega o celular antes mesmo de sair da cama. Recebe informações, mensagens e cobranças logo nos primeiros minutos do dia. Come depressa, passa horas sentado, respira de forma curta e atravessa a rotina sempre pensando no que vem depois. Quando a noite chega, o corpo está parado, mas a tensão do dia ainda continua ali. Depois de repetir esse padrão por semanas, meses ou anos, o organismo começa a tratar a agitação como se fosse o seu estado natural. E é justamente aí que muitas pessoas deixam de entender por que estão sempre cansadas, mesmo quando tentam descansar. É nesse ponto que o nervo vago se torna tão importante. Ele funciona como uma das principais vias de comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. Quando essa comunicação acontece de forma adequada, o organismo entende que pode diminuir o ritmo, soltar a tensão, digerir melhor e começar a se recuperar.
Muito antes de existirem termos como tônus vagal, equilíbrio autonômico ou ativação parasimpática, diferentes tradições já observavam essa mudança. Elas utilizavam a respiração, a postura, a oração, os cantos e os sons prolongados para conduzir o corpo a um estado mais calmo. Talvez não conhecessem todos os mecanismos envolvidos, mas percebiam algo essencial. O estado interno de uma pessoa pode ser influenciado. Hoje, a ciência usa expressões como variabilidade da frequência cardíaca e atividade parasimpática para estudar esse processo. Os nomes mudaram, porém, a ideia central continua bastante simples. Um corpo que permanece em constante defesa encontra mais dificuldade para se recuperar. Por isso, trabalhar o nervo vago pode ser útil. Ele ajuda a criar condições para que o organismo saia da vigilância e retome funções que acabam ficando em segundo plano durante o estresse. Quando o cérebro interpreta que existe alguma ameaça, mesmo que ela seja apenas uma cobrança, uma preocupação ou uma sequência de estímulos, o corpo se prepara. A respiração muda. Os músculos ficam mais rígidos. A digestão pode desacelerar ou se tornar irregular. O sono fica mais leve e qualquer ruído ou pensamento consegue interrompê-lo com facilidade. Até a dor pode parecer mais presente, porque um sistema nervoso em alerta tende a prestar mais atenção em tudo o que possa representar algum risco. É por isso que algumas pessoas cuidam da alimentação, treinam, dormem e ainda sentem que o corpo não acompanha seus esforços. Elas continuam cansadas, tensas e mais sensíveis ao estresse. Talvez esteja faltando um sinal claro de que aquele momento difícil já terminou. Esse é o propósito de uma prática voltada ao nervo vago: oferecer ao corpo uma experiência física de desaceleração. Você não precisa se obrigar a ficar calmo ou tentar convencer a mente de que está tudo bem. Quando a tensão está instalada no corpo, apenas pensar costuma ser insuficiente. O organismo responde melhor a sinais que consegue sentir. Por isso, as práticas mais simples costumam usar respiração, som, postura e vibração. Esses estímulos fazem parte de uma linguagem que o sistema nervoso reconhece. Uma das formas mais acessíveis de produzir esse sinal é prolongar a expiração enquanto você emite um som baixo e constante. A respiração ocupa um lugar especial no corpo. Na maior parte do tempo, ela acontece sozinha. Você não precisa se lembrar de respirar. Ao mesmo tempo, pode assumir o controle dela por alguns instantes. Essa característica transforma a respiração em uma ponte entre aquilo que acontece automaticamente e aquilo que você consegue influenciar de maneira consciente. Quando a expiração fica mais lenta e recebe uma vibração suave, o corpo começa a perceber uma redução no nível de ameaça. É por esse motivo que tantas práticas antigas utilizavam zumbidos, cânticos, mantras e sons sustentados. O som prolongava naturalmente a saída do ar. Ao mesmo tempo, a vibração ajudava a trazer a atenção para o corpo e a interromper, por alguns minutos, a agitação da mente. Agora você pode experimentar uma versão simples dessa prática. Sente-se com a coluna confortável ou deite-se em um lugar tranquilo. Não precisa manter uma postura rígida. Solte os ombros. Deixe a mandíbula relaxar e perceba se a língua está pressionada contra o céu da boca. Permita que ela descanse. Inspire suavemente pelo nariz durante cerca de 4 segundos. Depois, solte o ar devagar durante 6 a 8 segundos, produzindo um zumbido baixo e contínuo. Você pode usar um som semelhante a Não tente fazer o som o mais forte possível. Basta emitir uma vibração confortável, que possa ser sentida levemente na garganta, no rosto ou no peito. Quando o ar terminar, inspire novamente pelo nariz e repita o processo. Continue durante 3 a 5 minutos. Para muitas pessoas, esse tempo já é suficiente para perceber o rosto mais relaxado, a respiração mais lenta e uma sensação de menor pressão no corpo. Caso o zumbido seja desconfortável, apenas solte o ar lentamente pela boca. O mais importante é fazer a expiração durar um pouco mais do que a inspiração. O som facilita esse processo porque impede que você solte todo o ar de uma vez. Ele ajuda a manter a saída lenta, constante e sem esforço. Faça tudo de maneira confortável.
Você não precisa bater uma meta, controlar cada segundo com perfeição ou transformar esse momento em mais uma obrigação. Muitas pessoas levam para as práticas de recuperação a mesma pressa que já carregam durante o restante do dia. Tentam respirar melhor, relaxar mais rápido e alcançar algum resultado imediato. O corpo responde melhor quando percebe que está sendo conduzido com calma. Por isso, não force a respiração, não prenda o ar e não aumente o tempo além do que parece confortável. A ideia é mostrar ao organismo por alguns minutos que ele pode diminuir a vigilância sem correr nenhum risco. Mantenha a respiração leve, os ombros soltos e o rosto relaxado. Deixe a expiração durar um pouco mais do que a inspiração. Não espere chegar ao limite para praticar. Faça pela manhã, à noite, depois do trabalho ou sempre que perceber o corpo agitado. O sistema nervoso aprende por repetição. Se você vive com pressa, respiração curta e estímulos constantes, o estado de alerta começa a parecer normal. Ao criar pequenas pausas e respirar mais devagar, você ensina ao corpo outro caminho. Com o tempo, pode ficar mais fácil se acalmar depois do estresse, dormir melhor, digerir com mais tranquilidade e acumular menos tensão. Essa prática não substitui sono, alimentação, movimento ou acompanhamento profissional. Ela funciona como um apoio, um sinal repetido de que nem todo momento exige defesa. A tensão pode virar hábito, a calma também. Por isso, da próxima vez que se sentir cansado, pergunte: meu corpo está realmente descansando ou apenas parado, ainda em alerta? Hoje, antes de dormir, sente-se por alguns minutos. Solte os ombros, relaxe a mandíbula, inspire pelo nariz e solte o ar devagar com um zumbido baixo, sem pressa e sem forçar. Apenas mostre ao seu corpo que ele pode baixar a guarda. Se este conteúdo ajudou você, deixe seu like e inscreva-se no Poder Espiritual. Assim, você apoia o canal e nos ajuda a continuar trazendo práticas antigas de forma simples e útil.